Salve, salve, gurizada medonha, tudo beleza? Tá no ar mais uma edição do Radar, a vitrine da nova música produzida em todos os cantos deste estado. Tu nos acompanha na tua tela preferida, no canal 7 ou através do site tve.com.br. No programa de hoje tem o comentário musical do nosso parceiro da Rádio FM Cultura, Zé Fernando Cardoso. E aqui no palco, a sonoridade pesada e cheia de energia desses caras que compõem verdadeiros hinos sobre a saúde mental, corações partidos, arrependimentos e histórias de vida. Direto de Rio Grande com vocês, Dive Bar! Dive Bar ao vivo aqui no palco sagrado do Radar. Beleza, bem-vindos, gurizada. Rafa, apresenta essa formação aí da Dive, essa gurizada aí é toda lá de Rio Grande. Aproveita e fala um pouquinho sobre a cena lá no sul do estado, como é que tá? Tudo bem, eu sou o Rafa, sou vocal. Esse aqui é o Matt, é guitarra, o Jedi, que também é guitarra. No baixo temos o Michel, primeira vez dele tocando com a gente, tá na formação nova agora. E na bateria, o Mago, o Gomito. Lá em Rio Grande, cara, a cena é bem diversa. A gente tem algumas bandas autorais rolando lá. Tem bastante cover também. Mas a galera cola bastante em locais específicos para assistir shows autorais, porque como são músicas que não estão no mainstream, né, na grande mídia, muitos bares ainda ficam receosos de levar bandas autorais e tal. Mas tem muita gente que apoia, tem o Dark Cave, tem a Buffalo, tem o Punk Rock, tem muito bar legal assim que tá com a gente nessa empreitada louca, né, que é difícil. Velho, vocês lançaram o Red lá em 2022, né, o primeiro
Enfim, primeiro registro sonoro ali em estúdio. Fala um pouquinho daquela fase, depois tudo mudou, enfim, mas vamos falar lá daquela sonoridade que vocês produziram lá atrás. E também já aproveita e comenta aí sobre o nome da banda, como é que foi feita essa escolha lá no início. Então, a gente tava com muita dificuldade para achar um nome legal para a banda. E a gente fez vários rascunhos, tinham nomes muito horríveis. E esse foi o menos pior que a gente achou, porque Dive Bar, lá nas antigas, né, era os lugares dos Estados Unidos onde todo mundo se encontrava, poetas, artistas, escritores, todo tipo de gente se encontrava lá. E o nosso som, ele é meio que um pouco de tudo. A gente toca rock alternativo, mas a gente mistura reggae, a gente mistura música nativista, a gente mistura tudo um pouquinho. Então é onde todo mundo se encontra, é no Dive Bar. E esse foi o conceito que a gente trouxe para o nome da banda. Porque quando a gente fez o Red, a gente tinha um projeto bem diferente das músicas que iam sair, porque não tinha todo mundo ainda. Eram 2 caras só na banda. Era eu e o Giga, um beijo pra ele se ele estiver assistindo. E a gente começou a fazer música do nosso jeito. Quando os guris entraram, mudou tudo, veio muita referência, muita coisa louca, e ficou a Dive Bar do Red. Cara, diz aí, velho. Fala mais pertinho com esse mic aí. Valeu. A gente até tentou usar as músicas antigas e a gente foi descobrindo, tipo, quando a gente foi gravando e tentando fazer as coisas, não tava funcionando. A gente tava do zero, na verdade. Então, tipo, a gente fala que o Red a gente fez meio que com uma silver tape e 3 gravetos, assim. A gente foi fazendo em casa o negócio da maneira que deu e compondo as músicas enquanto a gente ia gravando. Então, tipo, foi uma loucura porque foi, tipo, muito sem saber onde a gente ia terminar a parada. Cara, depois vocês foram lançar um novo disco ali, o OK For Now, e acabaram se desentendendo. O que rolou lá, meu irmão? A banda terminou, qual foi a razão? E como é que superaram isso aí também? A razão é que a gente é 5 cabeças diferentes fazendo música autoral. O cenário já é difícil. E a gente acabou se desentendendo, todo mundo acabou meio que brigando um pouco. Se a galera quiser saber melhor essa história, tem o nosso documentário no YouTube. Peter Switch. Tá tudo ali. Mas é isso, cara. Acontece. Às vezes a gente se estressa por causa de composição, às vezes a gente se estressa por causa que alguém tá meio mal no ensaio, ou porque chegou atrasado. Cara, são pequenos problemas que no final se tornam uma bola de neve e a gente terminou a banda. Aí a gente começou a reestruturar isso aí pra fazer dar certo. E estamos buscando um som novo agora, né? A gente vai gravar também a gente já gravou, na verdade, um EP com o Theo Becker, da Fazenda de 2009 lá. E ele vai ser lançado dia 24 de outubro. Então a gente está usando de todas as nossas armas para poder fazer um negócio legal e adaptar o som da banda cada vez mais para o cenário atual. Maravilha. Vamos conferir mais uma aí, o que a gente vai ouvir agora aí, Rafa? Vamos de Liars agora. Então tá, dali. Surrounded by
5 types of disease. What's staying in my clutch? Memories I can't keep. Haven't had a night of sleep. My body's thinking all the time. Thinking dying slowly sometimes. Hey! And I need you to look inside my eyes. 'Cause I know I won't be fine. So kiss me one last time. Pretend that's the life. Pretend that's the love. My body's aching all the time. Thinking dying slowly sometimes. Hey! And I need you to look inside my eyes. 'Cause I know I won't be fine. So kiss me one last time. Pretend that they lie. Pretend that they lie. My body's aching all the time. Thinking dying slowly sometimes. And I need you to look inside my eyes. 'Cause I know I won't be fine. So kiss me one last time. Pretend that they lie. Pretend that they lie. Dive Bar aqui no Radar. Já já a gente escuta mais e conversa de novo com eles, porque agora tem o comentário do meu bruxo Zé Fernando, da FM Cultura. O que tu traz pra gente hoje, Magnético? Vou te lançar o microfone aqui. Tá, primeiro, como é que tu chamou aí a banda lá, que eu disse no começo, a temática aí, como é que foi? Cara, deixa eu ver, vou ter que colar aqui agora, já não me lembro mais, né, cara? Hinos Fala em saúde, mental, hinos sobre saúde mental. saúde mental. Pois então, o que a gente vai falar hoje aqui são sobre dois discos, um deles lançado na verdade não é um disco, mas assim, são duas bandas que tocaram juntas numa turnê histórica. O disco saiu exatos 30 anos, né? E tudo que não tem aqui é saúde mental, né? O disco que foi lançado há 30 anos é, para mim, o melhor disco do Bowie dos anos 90, o Outside. Esse disco está completando hoje 30 anos de lançamento. Esse disco, ele é basicamente, cara, o diário de um detetive particular que investiga o assassinato de uma menina de 14 anos, né? E o Bowie aproveita para refletir, porque supostamente esse assassinato teria sido cometido por um outside artist, né? Um artista outside. Aqueles caras assim que não têm uma educação artística formal, mas que, vamos dizer assim, trabalham como artistas, se julgam artistas, e estava numa época que na época e tal, muitos artistas de performance, né, enfim e tal, e que também muita gente que manipulava, fazia alterações no corpo e tal. Tatuagem é histórica, mas, enfim, piercing, cicatrizes, coisa e tal, não sei o quê. E o Bowie aproveita esse universo todo para refletir sobre a arte na época, sobre esse universo e tal. E tem um personagem que, em tese, é um artista e é o principal suspeito da morte, né? Por que esse disco é legal, além da temática, acho que é meio sombria e tal, enfim, mas por que é legal, assim? Tem inclusive o diário do detetive ali, né, no encarte ali e tal. O Bowie trabalha pela primeira vez de novo com o Brian Eno, né, o produtor aí, o ex-Roxy Music e tal, um dos papas aí da Ambient, né, e tal, com quem ele tinha trabalhado nos anos 70, naquela que é a fase musicalmente mais sombria dele, que é a trilogia de Berlim, né, Low Here's a Lodger, né. E nessa época o Bowie estava ouvindo muito Nine Inch Nails e Tricky, né, que são dois artistas também bem sombrios. Daí que o Nine Inch Nails, que estava na turnê de lançamento desse disco ainda, esse disco é do ano anterior, é de 1994, o do Downward Spiral, as duas bandas, o Bowie e o Nine Inch Nails, pegaram a estrada juntos, né? E tinha um lance legal assim, que terminava o show do Nine Inch Nails, o palco escurecia,
Daqui a pouco voltava a luz, tu via que o palco estava bem maior e as duas bandas tocavam juntas 3 músicas, né? Isso aqui já é um pirata dessa turnê aí, né? Eu tenho 2 aí. um do Nine Inch Nails e um do Bowie, né, cara? Eu era absolutamente fanático, assim, pelo Nine Inch Nails na época, e o Bowie, então, não se fala. E o disco do Nine Inch Nails, que tinha saído um ano antes, ele foi gravado na casa onde a seita do Charles Manson, né, a família, assassinou a facadas a Sharon Tate, aquele pessoal todo lá e tal, né? Eu não sei se ele comprou, ele alugou aquela casa, o disco foi todo gravado ali, né? O disco também fala assim de um processo de autodestruição, né, de uma pessoa lá e tal. O disco fecha com Hurt, que é aquela música que depois, mais ou menos uns 10 anos depois, seria gravada pelo Johnny Cash, né, naquele clipe assim que ele tá, cara, o Johnny Cash estava morrendo, né, ele já estava muito debilitado, assim, tinha Parkinson, tinha câncer, não sei o que tal, e ele sabia que estava nas últimas, ele tinha perdido a companheira, a June, fazia muito pouco tempo, então tem aquele clipe lá e tal, e o Trent Reznor, o cara do Nerd, disse assim, cara, ele me roubou a música, essa música não é mais minha. Mas a versão do Nine Inch Nails também, elas são bem diferentes, assim, né, ela é bem legal, assim, e tal, enfim. Então aí pegaram a estrada, no lançamento do Outside, né, do Bowie, pegaram a estrada juntos, né, Bowie e Nine Inch Nails e tal, foi uma turnê histórica, e que o disco aí, enfim, quem não conhece, né, tem muita gente que não conhece esse disco aí do Bowie, embora ele tenha algumas músicas conhecidas aí, Halo Space Boy, que tinha um remix do Pet Shop Boys, também na festa de 50 anos dele, ele chamou várias bandas para tocar junto, o Foo Fighters acompanhava ele e tal. Tem algumas músicas conhecidas, mas ele não é um disco muito conhecido, e é uma pena, cara, né, que esse disco não tenha mais fãs aí e tal, né. E por último aí, né, só para falar em Bowie ainda, já é de uma fase bem anterior, né, mas enfim, saiu aqui por uma editora gaúcha, que é a editora Hipotética, essa graphic novel aí bacana, da fase glitter, né, dos anos 70, Starman. Starman, se é que alguém não sabe, é o astronauta de mármore, né, que nenhum de nós verteu e tal, era Starman, e aí, enfim, a canção aí clássica do Ziggy Stardust de 72. Tem esse mesmo artista aí, não sei o nome dele aqui, o Rainer Kleitz, alemão, ele tem umas outras obras publicadas no Brasil, de graphic novel também, sobre Johnny Cash, sobre o Elvis, sobre Fidel Castro, sobre uma de um boxeador e um outro artista, e do Nick Cave, né? Eu não sei se a Hipotética ou qualquer outra editora vai se interessar, porque ele também escreveu um outro livro sobre o Bowie, que é justamente daquela fase que a gente estava falando, a fase berlinense, né? Se chama Low e tal. Tomara que lance, né? Mas caso não lance, tá aí. Essa aqui só já vale, material de primeira, já vale muito a pena. E é isso então. Falar de David Bowie e Nine Inch Nails sempre é bacana. Valeu, Zé. A Ivy tá nessa fase aí do Starman aí, né? Tá lá em casa, deve estar ligada aqui no programa. Estamos recebendo hoje aqui a Dive Bar. E aí, gurizada, vocês estavam falando aí, né, nesse retorno, lançaram um documentário, né, sobre a história da banda, né, o Bittersweet. Também aí lançaram o álbum, né, finalmente, e voltaram aos palcos com um parceiro aí, que é o Theo Becker. Como é que rolou essa parceria, cara? Essa collab aí, né? Cara, essa é uma história bem interessante, porque a gente estava fazendo uma gig, né, cara? A gente ia fazer uma gig no cassino e a gente começou a ver formas de divulgar essa gig e tal. A gente ficou sabendo que o Theo Becker voltou a morar em Pelotas, porque ele é natural de lá. E a gente pensou, cara, e se ele divulgasse essa gig pra gente? E a gente chamou ele e falou, cara, quanto tu cobra pra divulgar a gig e tal? E ele falou, deixa eu ver essa banda de vocês e tal. Aí escutou uma música, foi inclusive Liars, que a gente tocou agora. E ele falou, cara, e se eu fizer alguma música com vocês? E aí a gente tocou Marcas na Areia, que é uma música que ele lançou lá em 2005, né, na novela Prova de Amor. E cantou mais alguns coverzinhos ali. E a gente começou a trocar figurinha e tal, e ele topou fazer um álbum com a gente.
E é uma viagem muito louca. Inclusive, o dia que o álbum for lançado também vai ter um clipe animado de uma música do álbum, que é Bite the Bullet. Legal, cara, virou um sexto elemento da banda aí. Velho, vocês têm aí uma gama variada, né, cara, de gêneros que vocês abordam. Fala um pouquinho sobre esse ecletismo aí e também sobre essa temática, né, que a gente mencionou aqui no início, até o Zé Fernando fez referência aqui, sobre que temas e que gêneros aí vocês vêm passeando e por quê, né? Sim, ele comentou ali, né, que o que mais falta é saúde mental no disco do No Bowie. Bowie. Mas o nosso também é um pouco sobre isso aí, né? Como a gente aborda a saúde mental é a forma como a gente gostaria de ter e não tem. E eu acho que posso falar por mim, né? Acho que os guris depois eles podem dar o parecer deles. Mas a minha parte do que diz respeito ao ecleticismo dentro da banda vem muito de eu não ser um instrumentista muito habilidoso e sempre muito curioso com as coisas. A gente tem uma música chamada Son of a Gun, que ela é, o riff dela eu tirei tentando tocar Recuerdos da 28. E aí foi uma coisa que foi acontecendo, aí botou uma guitarra um pouquinho mais pesada, a gente chamou o Bruno, que é um menino que na época ele tinha 12 anos, para tocar gaita pra gente, e o resto das referências vem da galera, né? A gente vai ouvir na sequência aí acho que o Tiny Concerts, né, cara? A Tiny Concerts, vocês fizeram um clipe sobre essa canção e ela surge num contexto e depois vocês lançaram isso aí no contexto ali das cheias lá, acho que final de 2023, a região de vocês foi bem atingida, né? Que significados ela assumiu naquele contexto, Rafa? Ela originalmente é uma crítica, mas também um aviso pra gente não ter que concordar com aquilo que pode ser nossos amigos, nossa família, um círculo social próximo pensa politicamente de algum assunto, que a gente pode conviver com essas pessoas não aceitando que elas têm ideias ruins também, mas nunca esquecer também de amar as pessoas que a gente convive apesar da ideologia delas. E a gente já tinha terminado a banda quando esse clipe foi lançado, então a gente buscou imagens de um show que a gente tinha feito no Dark Cave, junto com algumas imagens que eu gravei no período das enchentes ali, e ela teve um significado mais expandido, se a gente pode chamar, porque a gente também fez vaquinha pra galera doar pro pessoal das enchentes. Não foi nem a nossa própria vaquinha, a gente botou a vaquinha do... Cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um influencer do Rio Grande do Sul que estava ajudando um monte de pessoas. E ela se tornou alguma coisa que a gente não consegue nem explicar direito, assim, porque ela tem esse lado político e esse lado político ele foi acoplado ao lado emocional num período de muita fragilidade da população e da comunidade, né? Legal, cara, mencionaste aí o Dark Cave, né? Vão tocar lá, tem show lá, onde mais? Já aproveita da agenda aí, vão preparando aí pra tocar a última. A gente tem show no Dark Cave dia 4 de outubro e o dia 18 a gente vai tocar lá na Búfalo, também no cassino. As duas casas de show são no cassino. Valeu, cara, muito obrigado pela presença e bom retorno para vocês. Voltem sempre aqui à TVE. Tá? O Radar está chegando ao fim, a nossa reprise, tu sabe, é às 9h30 da noite. Chega também depois lá na nossa playlist no canal da TVE no YouTube para assistir esta e outras edições. A gente encerra com mais uma da Dive Bar. Feito Carreto, beijão e até a semana que vem. Tudo com vocês, gurizada!